Olá, boa noite. Boa noite. Dinheiro no campo. Banco do Brasil libera 110 bilhões de reais do Plano Safra 2015-2016. Em mais uma edição do Grito da Terra, agricultores vão ao Palácio Piratini em busca de recursos. Hospitais gaúchos, referência em medicina de alta complexidade, se organizam para receber pacientes de fora do estado. É o que você confere na reportagem especial sobre o turismo de saúde no Rio Grande do Sul. E mais, saiba como identificar os sintomas da pressão alta, doença que atinge 5% das crianças brasileiras. Grande número de imigrantes faz crescer o interesse pela cultura japonesa no país. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. As quase 5.000 agências do Banco do Brasil começaram hoje a liberar os recursos referentes ao Plano Safra 2015-2016. São 110 bilhões e 500 milhões de reais disponibilizados para investimentos na agropecuária. Do total, 90 bilhões e meio são destinados a produtores rurais e cooperativas. E o restante vai para empresas do agronegócio. Todos os setores de produção tiveram aumento nos valores disponíveis. O incremento nas verbas, em momento de ajuste fiscal, foi destacado pelo vice-presidente de agronegócios do banco. Não se pode cortar recursos de setores que estão promovendo o desenvolvimento do país. O produtor rural paga suas contas em dia. A gente tem uma carteira de 165 bilhões, com uma inadimplência de 0,8%. O Banco do Brasil informou que a maior parte dos recursos terão juros controlados, com taxas que podem variar de 2% a 8,75% ao ano. E em mais uma edição do Grito da Terra, cerca de 3.000 agricultores familiares realizaram hoje um ato em frente ao Palácio Piratini. Eles buscam, junto ao governo do estado, o cumprimento das reivindicações feitas a 9 secretarias há cerca de 2 meses. O executivo gaúcho garantiu que as medidas para equilibrar as contas públicas não vão prejudicar os programas do setor. Agricultores familiares de todo o estado vieram a Porto Alegre cobrar do governo gaúcho respostas sobre as demandas do Grito da Terra 2015. A principal reivindicação era para que os recursos do Fundo Estadual de Apoio aos Pequenos Estabelecimentos Rurais deixassem de ir para o Caixa Único do estado. Senão nós corremos o risco desses recursos cair do Caixa Único e ser usado para outra finalidade, com as liminares que estão chegando para o governador cumprir e nós não poder retornar ao produtor para atender lá o troca-troca, para atender aos programas de irrigação, para atender os programas da agroindústria e que nós precisamos manter esses programas. Em reunião com os agricultores durante a tarde no Palácio Piratini, o governo gaúcho negou o pedido, mas se comprometeu a manter os investimentos na agricultura familiar. Aquilo que a gente não pode fazer, a gente fala a verdade e diz. Mas aquilo que a gente pode fazer, a gente vai fazer com alegria e com satisfação para melhorar a vida de todas as pessoas que moram no interior do nosso estado. Está garantida a aplicação dos recursos dentro do contexto, assim como as demais secretarias, os demais programas têm ido hoje dentro do Caixa Único ainda, então continua sendo ainda dentro do Caixa Único por enquanto. Os agricultores também reclamam dos baixos preços pagos ao produtor rural pelos alimentos. Um exemplo prático é o tomate. O produtor, em média, ganha R$1, de 80 centavos a R$1 o quilo, enquanto que o consumidor paga em torno de R$4 a R$6 o quilo pelo quilo do tomate. É um preço fora do normal. O produtor que trabalha, que investe, praticamente não ganha nada. Pedem ainda melhorias na saúde e na infraestrutura do campo. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul disse que vai continuar cobrando avanços nessas áreas. Não é ótimo o anúncio. É um anúncio razoável, levando em consideração a situação financeira do estado. Mas claro que nós precisamos avançar mais e vamos continuar cobrando. Não vamos admitir que o governo anunciou ali, que os programas estão mantidos, então tem que funcionar os programas. Servidores de universidades federais de todo o país realizaram hoje um protesto por aumento salarial.
A mobilização dos funcionários do quadro técnico administrativo da URGS bloqueou a entrada principal da reitoria, impedindo o acesso ao campo central. Conforme a Associação dos Servidores da Universidade, a proposta de reposição de 21,3% nos salários nos próximos 4 anos não atende à reivindicação da categoria. Os servidores estão em greve desde o fim de maio. Reforço na CPI das próteses. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa recebeu hoje informações do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Polícia Civil. Possíveis crimes em procedimentos médicos são investigados pelo Parlamento Gaúcho. Na primeira parte da reunião, os deputados votaram requerimentos sobre os próximos depoimentos das vítimas. Logo após, representantes da Polícia Civil e da Procuradoria-Geral do Estado atualizaram a comissão sobre os processos. O PGE vai esclarecer para os deputados como nós identificamos essas práticas recorrentes, essa repetição de processos judiciais, a sequência dos fatos que a PGE identificou, os mesmos processos com partes com relatórios médicos muito semelhantes, os mesmos profissionais da saúde, os profissionais da área jurídica. Vamos colaborar, trazendo mais algumas informações, alguns documentos, para a CPI fazer seu trabalho e, ao final, encaminhar as devidas providências à Polícia Civil e ao Ministério Público. De acordo com o presidente da CPI, o objetivo é avaliar todos os inquéritos. Nós vamos avaliar todos os processos, todos os inquéritos e mais pessoas que estão nos ligando, que nós vamos ouvir. Foi entregue hoje à Prefeitura de Porto Alegre o estudo de impacto ambiental do projeto de revitalização do Cais Mauá. A medida abre caminho para a obtenção das licenças necessárias ao início das obras, o que deve ocorrer em 2016. O documento inclui a preservação do patrimônio histórico, armazéns e galpões, mobilidade, segurança das ciclovias e possíveis alterações no trânsito, além da preservação da fauna local, sistema de drenagem e proteção contra as cheias. O texto ficará disponível para consulta na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Nos próximos dias, a empresa responsável pela obra deve publicar edital chamando uma audiência pública para que a sociedade se manifeste sobre o assunto. Depois vai ser pedida a licença ambiental prévia e a licença de instalação do empreendimento, que dependem de parecer final da SMAN sobre o assunto. O plebiscito sobre o cercamento do Parque Farroupilha aqui em Porto Alegre, conhecido como Redenção, vai mesmo ser feito junto com as eleições municipais do ano que vem. O Tribunal Regional Eleitoral comunicou hoje a decisão à presidência da Câmara de Vereadores da capital. A pergunta a que o eleitor vai responder ainda não foi definida. A consulta não vai ser obrigatória. A região central do estado terá uma quinta-feira de sol e nuvens e grande variação de amplitude térmica. Em Santa Cruz do Sul, amanhã vai ser fria, faz 7 graus. Em Santa Maria, poucas nuvens e amanhecer com temperaturas mais baixas. À tarde, as marcas atingem os 18 graus. Em Cachoeira do Sul, o dia amanhece com 9 graus, mas as temperaturas aumentam ao longo do dia. A máxima chega aos 19. E veja ainda nesta edição, cresce o interesse pela cultura japonesa no país. E depois do intervalo, veja como os hospitais gaúchos se organizam para receber pacientes de fora do estado. E os sintomas da pressão alta, uma doença que já atinge 5% das crianças brasileiras. A região leste terá uma quinta-feira com alternância de sol e nuvens. Em Porto Alegre, tempo firme e as temperaturas variam, entre 10 e 21 graus. Em Guaíba, pequenas variações de nebulosidade. A máxima chega aos 21. No litoral norte, quinta-feira com poucas nuvens e pouco vento. Temperatura mínima de 12 e máxima de 19 graus em Tramandaí. Servidores do SAMU de Cachoeira do Sul, na região central, denunciam a precariedade do serviço ao Ministério Público. O problema é antigo. Falta de médicos, ambulâncias paradas por falta de manutenção e que quebram até durante atendimentos. São frequentes na cidade. A reportagem é da TV Cachoeira. Apenas uma ambulância do SAMU está disponível para atendimento. A situação do veículo fabricado em 2010 é precária, segundo os funcionários que temem gravar entrevista.
Um dos 13 servidores conta que quando saem para uma ocorrência e chega a outra, é preciso pedir ajuda dos bombeiros. E quando um acidente é grande, com 4 ou mais vítimas, apenas 2 são atendidas e removidas por vez. Nós tivemos várias situações em que eu tive que correr lá no SAMU, em função de denúncias de pessoas da comunidade, dizendo que nós estávamos sem o serviço. Então, em 17 de junho de 2014, ou seja, praticamente um ano, né, eu fiz uma matéria dizendo o seguinte: cidade está sem o serviço do SAMU. A situação acontece hoje, novamente. Então, estamos há um ano nesta novela sem fim. Os funcionários afirmam que o veículo não deveria sair para atender, porque o engate da porta lateral está estragado. Tem cheiro de queimado pela pane no ar-condicionado e ruído na roda dianteira direita. Os problemas são conhecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Esses pedidos de conserto já foram realizados, só que ocorre que cada licitação que é feita, cada empresa que ganha é uma empresa diferente. Mas a gente já entrou com o pedido para receber um veículo novo. No mês de maio, uma reportagem denunciou que as ambulâncias não atendiam às ocorrências. No momento, a gente não tem o profissional que é essencial para a SAMU avançada, que seria o médico. Nós tivemos um concurso público há pouco tempo, a gente está esperando a homologação desse concurso, que alguns profissionais médicos foram inscritos e aprovados, para aí então a gente poder completar a equipe e aí colocar as 2 ambulâncias em funcionamento. Os hospitais Cristo Redentor e Fêmea, em Porto Alegre, começaram a utilizar o sistema de videoconferência para se interligar a outras instituições de saúde. Antes, apenas o Hospital Conceição, na capital, tinha uma unidade da rede universitária de telemedicina, a chamada RUT. Na tela, diferentes profissionais de vários estados do país. A videoconferência facilita a troca de informações e experiências. O que contribui muito é para diminuir essas distâncias do nosso país continental, né? Tu não tem como ter todos os especialistas em todas as áreas, então tu pode ter benefício no sentido de ter uma consultoria à distância de um paciente, ao invés de fazer um deslocamento que é oneroso, que às vezes é arriscado para um paciente, a gente poder usar uma tecnologia de imagem com alta definição e transmitir dados e exames. No Fêmea, as videoconferências podem ser assistidas nesta sala, com capacidade para 12 pessoas. O hospital é especializado na saúde da mulher e, em Porto Alegre, é o terceiro a receber a rede de telemedicina. Nosso foco é muito na questão da rede cegonha, na saúde da mulher e também da criança. Então, acho que isso ajuda a trocar experiências dentro da rede cegonha, por exemplo, né? Saber o que os hospitais estão fazendo de boas práticas de maneira mais ampliada, né? E a gente também poder ofertar as nossas boas práticas para outros serviços, né? A rede universitária de telemedicina tem 115 núcleos em operação no Brasil. É a maior integração de hospitais universitários e de ensino conectados à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. O Tesouro do Estado pagou hoje 70 milhões de reais aos hospitais filantrópicos, prefeituras e fornecedores da área da saúde. A maior parte dos recursos será destinada aos hospitais. E as instituições gaúchas são referência no Brasil em medicina de alta complexidade. Se organizam para receber pacientes de todo o mundo. Na terceira reportagem da série sobre turismo de saúde, você vai conhecer as experiências positivas que deram certo aqui no estado. O primeiro transplante de pulmão com doador vivo foi feito na Santa Casa em 1999. No começo deste ano, a técnica salvou a vida da pequena mexicana Maria Fernanda, que recebeu parte do pulmão do pai e da avó e que nós mostramos aqui na TVE. Antes não podia fazer nada, ficava em casa vendo televisão, agora ando brincando, passo correndo, fazendo exercícios. Ver uma criança que eu não conseguia ouvir a voz antes de ser transplantada e vê-la subir uma escada correndo e ter um ataque de riso em cima da escada, isso é um encanto de gratificação, né? Ao lado do Pavilhão Pereira Filho, outro centro de excelência é o Hospital Dom Vicente Scherer, primeira e única central de transplantes da América Latina. O complexo é uma máquina de transformar órgãos em novas vidas. São 345 funcionários, 70 médicos que atendem 2.400 pessoas por dia. Quase tudo pelo SUS. Aqui são realizados transplantes de pulmão, rins, fígado, coração, medula óssea e córnea.
E olha que em Porto Alegre, a Santa Casa não é a única a ser procurada por gente que vem de longe em busca de tratamento. Uma região com 4 faculdades de medicina, uma capital com 4 hospitais que reúnem tradição e tecnologia de ponta e uma cidade com vocação para o turismo de negócios e de eventos. Ingredientes para implantar aqui uma experiência que já deu certo em vários países do mundo, mas que ainda é inédita no Brasil. Organizados pela Secretaria Municipal do Turismo, esses 4 hospitais se reuniram em uma organização, um cluster, chamado Porto Alegre Healthcare. O objetivo é atrair pacientes estrangeiros para tratamentos de saúde aqui. Para participar do Porto Alegre Healthcare, os hospitais precisaram se adaptar. Foram desde pequenas mudanças, como instalar placas em mais de uma língua, até o treinamento do pessoal. Desde a recepção, as equipes foram treinadas para atender os pacientes estrangeiros. O Hospital Mãe de Deus é especializado no diagnóstico e tratamento do câncer. Já o Moinhos de Vento trata o mal de Parkinson e o enfisema pulmonar. O hospital tem sido procurado por pacientes uruguaios, um dos públicos-alvos do programa de turismo de saúde em Porto Alegre. Pela proximidade geográfica, como é um país pequeno, tem 3 milhões de habitantes, é menor do que a região metropolitana de Porto Alegre em número de habitantes, não tem volume de gente suficiente para que o país tenha equipamentos de ponta. E por esta razão muita gente viaja, os uruguaios viajam, né? E hoje eles já viajam bastante para Porto Alegre, já começaram a viajar para Porto Alegre, mas muitos ainda viajam ou para São Paulo, ou para Buenos Aires e para os Estados Unidos, né? Mas atender bem os estrangeiros não significa descuidar dos brasileiros. Eles são procedimentos de alta complexidade, não são procedimentos que têm, numa forma geral, uma procura da população, né? Vamos pensar, por exemplo, no Parkinson. Não é um percentual significativo da população que tem uma doença mais complexa, né? Então, a gente não teria nem demanda toda do país para estar suprindo aqui. Então, ele não concorre com a nossa demanda interna, né? Sempre que tu tem um crescimento, que é o que está acontecendo hoje com o atendimento a esse público estrangeiro, isso gera a possibilidade de crescimento desses serviços que estão prestando o atendimento. E por consequência, né, não como um objetivo direto, mas como um objetivo indireto, tu melhora a assistência também para o público local. Os números da Prefeitura da capital mostram que a implantação do POA Healthcare fez aumentar o número de turistas que embarcam para Porto Alegre em busca de saúde. Gente de mais de 30 países, como Espanha, Argentina e Estados Unidos. Aos poucos, Porto Alegre começa a se organizar e receber os turistas em saúde. De 2014 para 2013, a quantidade de pacientes que procuraram a cidade para fazer tratamentos cresceu 5%. E a receita deixada por eles na cidade subiu 35%. Foram 4.400 pacientes atendidos no ano passado, gerando mais de 7,5 milhões de reais de receita para o município. 1.500 pacientes vieram de fora do país. Levantamentos mostram que 40% do gasto desses turistas é com o tratamento médico. Os outros 60% são com serviços dentro da cidade. E amanhã, a cirurgia no cérebro que está mudando a vida de quem sofre de epilepsia. Você confere a íntegra do TVE Repórter sobre o turismo de saúde na página da TVE na internet. 1/4 da população brasileira tem pressão alta. E a doença não se limita apenas a adultos, não. 5% das crianças e adolescentes brasileiros também sofrem de hipertensão. É uma doença que muitas vezes chega sem dar sinais, mas que pode ser facilmente evitada. É o que você confere na reportagem da TV Fevale, de Novo Hamburgo. Uma doença silenciosa que, quando é percebida, pode ser tarde demais. A hipertensão, ou popularmente pressão alta, é uma doença crônica que obriga o coração a realizar um esforço acima do normal para bombear o sangue. Quando essa pressão ocorre em excesso, aí sim se diz que a pressão está alta, né? Então, uma pressão alta é uma pressão cujos valores, né, estão acima daqueles valores medianos, daqueles valores considerados normais para a grande maioria da população.
A medicina considera hipertensa aquelas pessoas que possuem níveis da pressão arterial acima de 14/9. Identificar um caso não é fácil. O único sintoma são fortes dores de cabeça que podem facilmente ser confundidas com outras doenças ou simplesmente com um mal-estar. Foi numa crise intensa de dor de cabeça que a aposentada Terezinha descobriu que era hipertensa. Passados 5 anos, ela vive bem, mas sempre acompanhada dos medicamentos. Bem alta mesmo, foi para 22, sabe? Daí eu fui no médico e daí o médico me deu esses comprimidos para mim tomar, né? A hipertensão é tão comum que estima-se que 1 em cada 4 pessoas tem a doença, ou seja, 25% da população brasileira. Além disso, a pressão alta é responsável por 25% dos casos de insuficiência renal terminais, 40% dos infartos e 80% dos derrames. As artérias, né, essas veinhas que levam o sangue, que tem a pressão, elas estão por todo o corpo, né? Então, onde tiver artérias com pressão muito elevada, pode haver problemas. Evitar esses problemas requer algumas mudanças no estilo de vida. Não abusar de bebidas alcoólicas, de sal, não fumar e se manter em forma são essenciais para controlar a pressão. Além disso, a prática de esportes é tarefa obrigatória para manter o coração saudável. Remédios de uso contínuo também auxiliam no controle. E a dona Terezinha, que ainda deseja viver por muitos anos, sabe bem da importância dos remédios. Afinal, a última coisa que ela quer por perto é um inimigo silencioso. De uma hora para outra. Dá aquela dor na cabeça e pode correr para o médico. Mas eu corri logo e ataquei ela. Estou bem agora, hoje estou bem. O sul do estado terá uma quinta-feira com tempo firme. Em Bagé, o amanhecer é mais frio, com temperatura de 8 graus. Em Pelotas, sol com poucas nuvens. A variação chega a 11 graus, mínima de 7 e máxima de 18. No litoral sul, a quinta-feira será de sol, com nuvens e pouco vento. Em Rio Grande, mínima de 9 graus. E assista depois do intervalo. Imigração faz crescer o interesse pela cultura japonesa no país. A gente volta já. No norte do estado, a quinta-feira será de sol entre nuvens. Na Serra, períodos de céu nublado. Em Caxias do Sul, a máxima não passa dos 18 graus. No Planalto, a presença do sol será mais constante. Em Passo Fundo, o dia começa com temperaturas baixas. Faz 8 graus ao amanhecer. No Noroeste, sol e poucas nuvens. A máxima atinge os 18 graus em Cruz Alta. Tecnologia a serviço do consumidor. Cada vez mais, quem se sente prejudicado quando contrata um serviço ou compra uma mercadoria, recorre a um aplicativo de celular criado pelo Procon de Porto Alegre. De cada 5 reclamações, uma já é feita através do dispositivo. E olha que ele foi lançado há apenas 4 meses. Para fazer uma reclamação ao Procon, a população pode ir até a agência ou registrar o problema via celular ou tablet, usando o aplicativo. Através do aplicativo, o cidadão não só pode encaminhar suas denúncias de reclamação pelo celular e pelo tablet, mas também ele pode tirar suas dúvidas, verificar dicas e utilizar os outros canais de atendimento que o Procon proporciona. De acordo com o órgão, em quase 4 meses, foram recebidas mais de 1.000 reclamações pelo aplicativo. A possibilidade de registro eletrônico aumentou em 40% o número de atendimentos. Que quanto mais canais estiverem, melhor vai ser, porque cada vez as empresas parece que se aproveitam mais do consumidor. Tanto no atendimento presencial quanto pelo aplicativo, o prazo para a resposta é de 10 dias. Para que este período seja cumprido, o Procon solicita que todos os dados sejam preenchidos. A orientação que nós passamos ao consumidor é que nos encaminhe as reclamações com o maior número de informações possíveis, ou seja, número de protocolo de atendimento administrativo feito com a operadora ou com o fornecedor anteriormente, desde quando o problema existe, qual a tentativa de solução que ele fez diretamente com o fornecedor, qual a solução que ele espera que o Procon dê ao seu problema. Isso tudo para que a gente possa encaminhar mais rápido essa demanda ao fornecedor e ter também de maneira mais célere a resposta e poder resolver aquele problema.
Levar objetos de hotéis é um hábito cada vez mais comum entre os turistas e de todo o mundo. É o que aponta uma pesquisa feita com quase 5 mil viajantes de 28 nacionalidades. E perto de nossos hermanos argentinos, nós brasileiros podemos até ser considerados comportados. É difícil encontrar quem assuma ter o hábito de levar objetos de hotéis. Não, nunca levei nada do hotel. E quem admite diz ter pego somente pequenos itens de higiene, que em geral são cortesia. Shampoo, sabonete. Mas objetos maiores, como toalhas e roupa de cama, também costumam sumir. Na pesquisa feita por um site de viagens, 61% dos entrevistados admitiram ter levado algo durante a estadia em hotéis. Os argentinos são os que mais reconheceram já ter pego alguma coisa, 73%. O nosso caso aqui, a gente percebe com os argentinos, né, que são os que mais gostam de levar lembranças, né? Já os brasileiros têm motivos para se orgulhar, porque só aparece na 17ª posição dessa pesquisa dos que mais furtam em quartos de hotel. As lembranças preferidas seriam livros e revistas. Mas entre os turistas do mundo todo, o item mais furtado mesmo é o roupão. Quem leva embora mais do que os kits de higiene pode ter uma surpresa na hora de pagar a conta. Normalmente, quando é feita a inspeção, né, se consegue fazer a inspeção a tempo, se coloca na conta. Né? Se coloca na conta, a pessoa olha e se resigna, paga e vai embora, nem pergunta o que é aquilo ali, que ele sabe o que é. Os restaurantes também enfrentam problemas com pequenos furtos. Xícaras e copos de cerveja são os objetos mais visados nesse café. Itens mais caros também não duram na mesa. Teve uma época que a gente botou um saleiros e pimenteiros de uma marca bem conhecida aqui de Porto Alegre, uma peça super diferenciada. Bom, sinto em te dizer que essa peça não durou nem 2 meses, já tinha sumido todas as peças, né, porque elas eram pequenas. O consolo é pensar que os objetos vão ser para os clientes uma recordação do estabelecimento e até uma forma de publicidade para o negócio. Quinta-feira será de sol com poucas nuvens no oeste do estado. A fronteira terá grandes variações de temperatura entre o amanhecer e a tarde. Mínima de 8 e máxima de 19 graus em Uruguaiana. Em São Borja, pequena quantidade de nuvens. A mínima fica em 9 e a máxima atinge os 22 graus. Tempo firme também em Alegrete, onde as temperaturas variam dos 8 aos 18 graus. A cultura japonesa em destaque. Gastronomia, cinema, televisão, histórias em quadrinho e até vestuário. Não é à toa que esse mercado está em alta no Brasil. O país concentra o maior número de japoneses ou descendentes fora do Japão. Em Pelotas, no sul do estado, as raízes dessa imigração existem há mais de 100 anos. É o que você confere agora na reportagem da TV UCPEL. A história de Pelotas com a cultura japonesa é antiga. Já faz mais de 50 anos que o município tem uma parceria com a cidade japonesa de Suzu. Esses acordos, o objetivo deles é estreitar os laços entre as cidades, que já têm vínculos em comum, e também desenvolver intercâmbios culturais, políticos, econômicos e desenvolvimento de associações. De acordo com a presidente, a Associação de Cultura Nipo-Brasileira de Pelotas serve para integrar as 20 famílias de descendência japonesa que moram aqui. Lá, são organizadas atividades para confraternização. Ano novo, primeiro ano novo. Depois, maio de gincana, fazer gincana. Depois fazer dança, canta. Muito da cultura oriental foi incorporado pelos pelotenses, principalmente a gastronomia. A culinária japonesa, ela é uma culinária que está crescendo cada vez mais no Brasil, crescimento exponencial. Outro grande destaque da cultura nipônica são os desenhos e os quadrinhos, chamados por lá de animes e mangás. Eles entraram no Brasil com força entre as décadas de 80 e 90 e foram os principais responsáveis pela popularização em massa dessa cultura de entretenimento. São produtos que eles têm um forte apelo popular, né? São produtos para serem consumidos. E anime e mangá talvez sejam os melhores representantes
desse tipo de produto para a cultura japonesa, né? Dessa imagem tecno-efêmera que o Japão tem mostrado. O gosto pela cultura japonesa já está estabelecido em Pelotas. Seja pela culinária, pela educação e simpatia do povo, ou então pelo estilo irreverente na hora de mostrar a paixão por aquilo que se gosta. E por falar em Japão, que tal agora torcer pela seleção do país no jogo entre Japão e Inglaterra pela semifinal da Copa do Mundo de futebol feminino? Nós voltamos amanhã, às 7h30 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite, bom jogo e até amanhã.